Olá! No vídeo de hoje eu vou apresentar para você um caso de um paciente muito querido. Ele veio nos prestigiar aqui em Blumenau, é um paciente lá do Rio de Janeiro, ele veio com a sua esposa, é talvez uma pessoa que nem você que está assistindo aí um dos nossos vídeos e que já vem talvez namorando essa situação por algum bom tempo, assistindo aí os outros vídeos que a gente tem, seja dos casos de implante, seja dos casos de facetas de resina. Então, esse é um paciente que entrou em contato conosco, enviou todos os seus exames, a gente teve uma prévia conversa, logicamente, por telefone, e aí depois sim, então ele veio realizar o tratamento aqui conosco. Então eu vou apresentar o caso dele para vocês, um caso onde a gente associou os trabalhos com os dentes de porcelana junto com as facetas de resina. Tá? Então a gente vai passar essas informações aí de como a gente conseguiu então realizar o caso desse paciente. Como vocês podem ver aí nessa imagem, então estava numa situação logicamente bem comprometida. Ele já apresentava aí diversos trabalhos. Como a gente vai ver numas imagens aqui, daqui um pouquinho à frente, esse paciente então ele já tinha as imagens radiográficas, esse paciente já tinha então implantes, já tinha dentes de porcelana, já tinha dentes com tratamento de canal, já tinha prótese sobre implante, prótese sobre dente. Então ele estava logicamente nessa fase da sua vida muito incomodado com a parte estética. E como a gente pode ver aí, tem logicamente muito que a gente possa ajudar, muito que a gente pode melhorar, e aí então a gente foi fazer todo um planejamento para esse paciente. Então uma vista agora um pouco mais lateral, ele apresentava também ali, a gente pode ver nessa imagem, mordida cruzada nessa região, então assim, ou seja, o que significa isso? Os dentes superiores estão mordendo por trás dos inferiores. Também incomodava isso, dá um sorriso às vezes um pouco mais fechado, ou dependendo como for, uma foto que o paciente tira dá uma sombra, então isso incomodava ele, ficava parecendo que tinha falta do dente ali naquele local. Desse outro lado, logicamente, ali essa exposição da estrutura metálica, do material cerâmico já fraturado, então isso acabava interferindo muito ele na parte estética. Além do mais, tinha outras restaurações, como a gente pode ver na região anterior, comprometidas ou quebradas ou infiltradas, o que logicamente interferia demais na estética desse paciente. E ele estava com certeza aí muito incomodado, tá? Na sequência, a gente tem uma imagem agora da vista radiográfica. Então, nessa vista radiográfica, a gente mostra para vocês, como eu comentei, a quantidade já de implantes que ele tinha. A gente não teve que mexer nesses implantes, ou seja, implante é feito, logicamente, para a gente não precisar mais remover, ou seja, de preferência isso, né? A gente não ter que tirar implantes. Então, a gente, logicamente, manteve. Muito importante para que você saiba, até para quem está procurando implantes, se informe bem com o seu dentista qual que é a marca e o modelo do implante. Se a gente for se deparar com qualquer coisa no nosso dia a dia hoje, tudo tem uma marca e tem um modelo, seja a marca do seu celular, seja a marca do seu carro, daí depois disso, além disso, o modelo, então tudo tem marca e modelo, e no implante não é diferente, tá? Então a importância da gente poder ter esse parecer é porque é muito importante na hora de fazer talvez o trabalho, ou então no caso aqui um retrabalho, tá? Então na sequência, uma foto um pouco mais aproximada, a gente já vê aí a diferença do nível também do tecido gengival entre os dois dentes centrais, e logicamente uma vista bem mais aproximada de quanto aqui está comprometido. E como eu falei para vocês no começo, a gente aqui vai associar esse caso de trabalhos com as facetas de resina, bem como as próteses de porcelana sobre implante e algumas até sobre dente. Então a gente conseguiu unir todos esses trabalhos para devolver aqui para esse paciente inicialmente a parte estética, consequentemente a parte funcional, ou seja, não adianta estar bonito e não ter a função, ou seja, a função mastigatória estabelecida ou estabelecida da sua melhor maneira, para que também não comprometa o trabalho no futuro, tá? A gente aqui então já está dando o início à parte das facetas de resina em alguns dos dentes, então a gente já começa a fazer um trabalho aqui para que já há uma alteração de cor, a gente já vai começar a mesclar todos esses trabalhos. Então vocês vão ver que em alguns dentes
superiores quanto os inferiores, a gente fez as facetas de resina, e aí essa é a grande vantagem, talvez, desse tratamento, pela agilidade, principalmente às vezes para os pacientes que são de fora da nossa cidade de Blumenau. Então a gente consegue agilizar muito esses trabalhos e, logicamente, devolver, que nem eu falei, a estética e a função, e para que gere, logicamente, para o paciente um trabalho que tenha longevidade, que tenha resistência, que tenha durabilidade. Tá? Na sequência aí, uma foto um pouco mais aproximada, sem a escala, então a gente fez todo um planejamento digital para saber qual que seria o tamanho ideal desse paciente, do tamanho do seu dente. Aí, logicamente, a partir desse planejamento digital é feito um enceramento, então a gente imprime os modelos hoje nas impressoras 3D para saber exatamente a proporção que a gente quer dos dentes, que vai nos servir como uma guia para poder realizar o trabalho aí da melhor maneira. Tá? Na parte de baixo, a gente tem aí, logicamente, os dentes numa condição também, talvez, sem harmonia. Esse trabalho a gente também passa previamente por um trabalho para fazer o clareamento, a remoção, logicamente, que ele tinha muita placa e muito tártaro. Isso é a premissa de qualquer tipo de tratamento. Então, se você for imaginar que você está aí iniciando algum tipo de tratamento, a primeira coisa que deve ser realizada, logicamente, é a profilaxia. O que seria isso? A limpeza dos dentes. Nós aqui na clínica realizamos ela em 3 etapas, iniciando, logicamente, pela evidenciação da placa. A gente passa um líquido que vai marcar bem, para que a gente possa, então, fazer a remoção com um aparelho ultrassônico. Então, com uma vibração ultrassônica, a gente consegue remover o que está mesmo impregnado no seu dente. Na sequência, a gente vai passar o jato de bicarbonato. Esse bicarbonato é um sal bem refinado, bem fino, que consegue entrar nos espaços aí entre os dentes. E, logicamente, a gente não pode esquecer que no final vai fazer aí um bom polimento e acabamento dos dentes, tá? Nessa etapa agora que eu vou estar mostrando para vocês, a gente já está aqui, logicamente, pulando algumas para poder mostrar para vocês a melhor maneira, mas aqui a gente já está na moldagem dos implantes. Então, esse paciente tinha aí, logicamente, bastante implante. A gente acabou utilizando todos eles, tinha um implante numa condição bem favorável, então a gente não tem por que mexer nos implantes, porque os implantes seriam aqui, logicamente, o pilar de todo o seu trabalho, tá? Vindo já o trabalho pronto da radiologia, do laboratório, então, desculpa, vindo o trabalho pronto do laboratório, então a gente já vê aí os dentes de porcelana, aqui nessas regiões posteriores, esses materiais aqui livres de metal, ou seja, não tem estruturas metálicas aqui dentro, existe um material, não metálicas, mas existe um material chamado zircônia aqui dentro. Obviamente a zircônia é um metal, só que ela é um metal branco, então ela tem uma característica de um material branco, tá? Então não aparece, como a gente vê aqui na borda, na entrada aqui do parafuso dos implantes, a gente não vê nenhum tipo de estrutura metálica. Nos dentes anteriores aqui, como eu comentei, a gente fez as facetas de resina, e aqui na frente mais duas próteses aí sobre implante, tá? Uma vista lateral, também do trabalho aí de referente ao acabamento do trabalho protético, e nesse caso aqui um trabalho cerâmico. Uma outra vista, logicamente aqui é muito bacana a gente poder avaliar todos os detalhes para ver como tem que ter um bom nível de acabamento. Logicamente, quando o paciente faz a escolha de um dentista, ele às vezes, infelizmente, não faz a escolha do protético, ou seja, do laboratório que vai realizar o seu caso. Então, por isso, às vezes, é muito importante ver e avaliar outros casos já realizados, para que possa, então, ver se está de acordo com aí a sua real necessidade. E aqui a gente pode perceber bastante detalhes de acabamento, de anatomia, de polimento, brilho, e isso, logicamente, é muito, muito, muito importante, tá? Uma vista anterior, então, embaixo a gente tem que, nesse caso aqui, como esses implantes talvez ficaram um pouco vestibularizados, ou seja, um pouco para frente, a gente teve que lançar a mão aqui de componentes angulados, então a gente vai lá, também faz componentes protéticos, que são parafusados ao implante, mas para tentar mascarar qualquer coisa da cor do dente ou da cor do metal, a gente vai mascarar para depois fazer, logicamente, a cimentação dos dentes definitivos sobre também materiais que não tenham aquela cor metálica, prateada e assim por diante, tá? E assim a gente já começa a entrar na parte final aqui do caso, da conclusão, então a gente já começa a ver aí grandes diferenças
e a vantagem que a gente pode mostrar aqui para vocês, como sim é possível associar, nesse caso aqui vocês podem ver as facetas de resina com os dentes de porcelana. Logicamente tem que ter a indicação correta, tem que passar por um bom planejamento, mas aqui a gente consegue perceber isso da melhor maneira. Dá para fazer aqui o acompanhamento e ver até a similaridade com relação ao brilho, a textura, e logicamente isso aí é muito importante para que você também possa ver que a resina entrega um resultado, como a gente vê nesse caso, bem semelhante à porcelana. Mas logicamente isso vai depender exclusivamente de quem executa e logicamente ou principalmente do material. Então a mesma coisa como a gente falou aí no começo do vídeo sobre marcas, as resinas também não são diferentes. Então as facetas de resina têm logicamente diversas marcas de resina. E qual seria a melhor ou a mais indicada para fazer os trabalhos de faceta de resina? Então a gente usa aqui nos casos exclusivamente uma resina chamada Estelite Ômega. Essa sim é uma que a gente pode ter a certeza e entregar a garantia para o paciente que a gente vai devolver para ele um trabalho estético muito perfeito, como a gente pode ver aí nessas imagens, tá? Então isso prova para o paciente, logicamente com imagens, como a gente pode devolver o sorriso, tá? Uma vista agora também lateral, só que ele aqui com um pouquinho mais de amplitude, então a gente vê embaixo aqui dentes, as facetas de resina, aqui sim também facetas de resina, aqui já os dentes de porcelana, então a gente vê logicamente muita semelhança em todo o trabalho, e isso não compromete em nada o seu resultado. Nessa imagem aqui, uma vista do outro lado, a gente vê a mesma coisa, facetas de resina aqui, e aqui nos dentes posteriores, já os dentes de porcelana sobre implante, tá? Uma vista com o paciente em oclusão, a gente consegue devolver, logicamente, toda a sua função mastigatória. Isso sim é muito importante, por isso que eu digo, não adianta estar, logicamente, apenas bonito, porque está bonito e não poder usar ou não poder mastigar, que seria aí, logicamente, a principal função dos dentes, infelizmente não serve para nada, tá? E aqui, logicamente, a gente chegando numa etapa conclusiva para mostrar para vocês como a gente pode devolver aí para esse paciente. Eu sempre falo assim, a gente não está nem aqui falando sobre dente, mas sim devolver a alegria, a vontade de viver, a autoestima, o sorriso nos olhos. Então, esse paciente hoje também é um paciente muito feliz, muito agradecido, muito grato por tudo aquilo que a gente pôde fazer para ele. Ele comentou ainda que num espaço muito curto de tempo, logicamente, ficou alguns dias aqui em Blumenau para que a gente pudesse fazer esse tipo de trabalho, mas ele falou no final da nossa consulta que ele faria, logicamente, tudo de novo, viria fazer tudo de novo, porque com certeza também para ele ficou acima até das suas expectativas. Então a gente também, quando tem um trabalho assim grandioso e complexo, quando a gente também vê esse tipo de resultado, é difícil também de não se emocionar juntamente com o paciente, porque todos ficam, logicamente, muito felizes. A gente trabalha em uma equipe multidisciplinar, então tem mais do que um profissional envolvido num tratamento que nem esse, mas é por isso que o trabalho em equipe para a gente é muito grandioso e também muito gratificante, porque cada um sabe exatamente o que tem para fazer. Então a gente tem todo mundo bem separado em cada uma das suas áreas e aí sim consegue então entregar trabalhos que nem vocês estão vendo aí. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Abraço!